Olá amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 29 de novembro, faltando só mais um pregão para fechar o mês, e amanhã tem uma série de atualização das carteiras recomendadas aqui da DV Invest, então fica antenado lá dentro do aplicativo DV Invest, que amanhã, após o fechamento do pregão, várias carteiras serão disponibilizadas. Ibovespa hoje, alta de quase 2%. Vou falar mais a respeito, não só do Ibovespa, os ativos aí que se destacaram também, ativos que vocês solicitaram, ativos que a gente abriu compra, encerramento de posição, como é que estão as posições que a gente tem em aberto. Então tudo isso vai ser comentado nessa análise de fechamento do pregão. Fica comigo, sou Dalto Vieira, análise de investimentos, deixe seu like, seu joinha. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente os ativos que eu vou comentar nessa análise de fechamento. Está aqui, ó. E desde o Ibovespa, mini índice, mini dólar, e na sequência todas essas ações aqui serão 17 ações comentadas nessa análise de fechamento do pregão. Então verifica aí a lista, pode dar uma pausa, se tá tudo certo você, dê um joinha. Se não, o ativo que você gostaria que fosse comentado não está aqui nessa lista, escreve aqui embaixo qual ativo que você deseja que seja comentado na próxima análise de fechamento do pregão. Agradeço demais a sua participação, vou rodar aqui a vinheta, já dá tempo de você escrever, já dá tempo de deixar o joinha. Agradecemos demais por sua valiosa audiência. Então vamos lá, vou só tirar essa lista aqui, pronto. Vamos lá, se você pulou aí a introdução, deixe já seu like, joinha nessa análise de fechamento do pregão. Vamos falar mais a respeito desse fechamento em alta de 1,96%. Ponto positivo, voltou a fechar acima da média. Segundo ponto positivo, o pregão de hoje, tecnicamente, ou seja, o que deveria acontecer em média seria um pregão de queda. Enfim, pegando essa formação que nós temos aqui, essa sinalização aqui, deixa eu só tirar essa sinalização que nós tivemos aqui, ó, de baixa, seguida de um candle de indefinição, ainda a favor da tendência, revertendo um grande candle de alta, o caminho mais provável seria ter um candle de baixa. Só que não faz isso, reverte, gera um candle de alta. Mudou a tendência? Não. Está indefinida aqui, ficou mais para indefinida no gráfico diário. Gerou um sinal muito relevante para cima? Não, mas o primeiro ponto positivo é de ter revertido um que era para ser um caminho mais provável de baixo, gerou algo para cima. Mas não conseguiu ainda superar a zona de resistência importante, superar, que eu digo, voltar para cima de zona de resistência importante, que vai de 112 mil a 113 mil pontos. Agora, teremos um pregão bem importante para o fechamento desse mês. Por quê? Olhando para um gráfico semanal, se esse próximo pregão, por exemplo, conseguir superar a máxima da semana passada, que é a máxima desse candle aqui de alta do gráfico diário, está localizado em 112.612, isso primeiro já gera um sinal de fundo, de início de um movimento de alta, ou seja, em cima de uma zona de suporte sem perder o último fundo ascendente. Está com um cenário mais de indefinição ainda, mas já seria um sinal um pouco mais positivo. Melhor ainda se conseguir o próximo pregão fechar acima dos 112.612 pontos. Cria-se um viés um pouco mais positivo ainda. Se olhar até para o gráfico diário, é um movimento que vem até aqui, faz um movimento para baixo e faz um movimento rompendo essa máxima. Gera um pivô de alta? Gera. O ideal é que venha trabalhar acima dos 113 mil pontos, mas já é um sinal realmente positivo. E outro ponto importante é fechamento do mês. Dando uma olhada para o gráfico mensal, com a alta de hoje, o Ibov fica acima da média, está respeitando, por mais que tenha gerado um topo descendente no gráfico mensal, ou seja, essa máxima desse topo aqui, esse está aqui, ó, levemente abaixo, mas segurando acima da média. É diferente do que gerou aqui, olha só esse topo aqui, ó, candle forte de baixa, fechamento abaixo da média, já tinha perdido a mínima candle anterior, ou seja, isso aumenta mais a probabilidade de queda. Esse aqui não fechando abaixo nem da mínima do candle anterior, nem da média. O mínimo do candle anterior está localizado aqui na casa dos 110,047. Não fechando abaixo desse patamar, já é um primeiro, se sustentando acima da média, que está aqui nessa faixa justamente de 110, 147, 145. Fica aí com um indício pelo menos de
É um topo, é um sinal de baixa, mas menos forte, que geraria a expectativa de da gente poder ver o Ibovespa reverter essa sinalização negativa desse mês, que no momento, antes do último pregão do mês, está caindo 4,42%. Seguindo aqui para a gente falar do mini índice, mini dólar, rapidamente, no gráfico de 60 minutos, abriu com um gap de alta, ameaçou não ir para cima aqui, ó, gerou um pivôzinho de alta, mas logo na sequência parou em cima quando ameaçou a queda, confirmando um sinal de baixa aqui, já reverteu logo na sequência, parou em cima da média e gerou um sinalzinho de alta muito forte, que já é um pivô de alta, forte tendência de alta, volta aqui para baixo com a expectativa de ter algo para cima. Então, se o próximo pregão abrir subindo, gerando sinal de fundo no gráfico de 60, de 30 minutos, a gente vai ficar muito mais direcionado para buscar operações na ponta compradora, sabendo que vai ter resistência pela frente na faixa do 112.535, na faixa do 112.960. Então, acompanhe de perto a sala ao vivo a partir de 8h45 da manhã desta quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 30. Provavelmente a sala amanhã vai ser direto comigo das 8h45 até próximo ali das 13 horas. Então acompanhe de perto. E se abrir caindo, olhar um pouquinho mais para a ponta vendedora, mas sem exigir tanto para baixo, ficar atento se a tendência não está perdendo força, para a gente olhar um pouquinho mais para cima dentro do que aconteceu nesse pregão, dentro dessa correção que está acontecendo no G60. No dólar, o dia de hoje, ó, pivô de baixa no gráfico diário. O dólar reverteu aquele grande candle de alta, já gerou um pivô de baixa no gráfico diário, já gerou, ou seja, o dólar amanhã vai estar WDOF23, tá? Amanhã às 8h45 eu confirmo direitinho, mas é isso aí, a mudança aí já negociando em outro contrato. Então a gente tem aqui, ó, pivô de baixa, tendência de baixa no dólar, no gráfico diário. Então sinal de mudança de tendência no dólar, isso é algo positivo até olhando para a nossa bolsa. G60, movimento longo para baixo, mas é um movimento já com perda de força, ou seja, vem picotado, né? Supera máximo, volta aqui, candle de indefinição, volta para baixo. Mas enfim, enquanto tiver gerando sinalizações de baixa no gráfico de 10, de 5 minutos, preferencialmente ali para baixo da média, fica mais para venda. Se abrir subindo, gerando sinalzinho de alta no gráfico 60 ou no gráfico de 30 minutos, olharia um pouco mais para a ponta compradora, tentando pegar um repique de alta que pode buscar a média aqui na faixa dos 308 a 300, ou mesmo até uma região de fundos anteriores na faixa dos 315. É lógico que antes disso, ó, aqui para trás tem uma região de 291 e realmente mais importante vai ficar aquela região aí por volta dos 315. Mais importante seria essa região. Primeiro tem os 300 número redondo, 291, 300 número redondo, depois 315. Zona de resistência mais importante para o dólar num possível movimento de subida, de repique de alta da atual tendência de baixa, seja do G60, seja do gráfico diário. Ações, PETR4, pregão de hoje, confirmou a nova tendência de alta. Por que confirmou essa tendência de alta? Porque ela fez isso aqui, ó. Então ela gerou um fundo duplo pelo gráfico diário. Fundo duplo no gráfico diário, a gente pode projetar aqui, não vou pegar do fundo mais baixo, 27, 23 expectativa de alta por essa formação gráfica que aconteceu aqui no gráfico diário da PETR4. Quem abriu compra no rompimento dos 24,75 seria uma das alternativas. Trabalha com stop abaixo do fechamento do pregão de ontem, que é um gap de corpo já em relação a hoje, ficaria ali na faixa dos 24,35 ponto de stop, tentando pegar algo mais para cima. Aguarda mais uns 2 pregões para mudar esse stop da operação. É bom ficar atento, logicamente, para a zona de resistência que está batendo ali no gráfico semanal. Média móvel exponencial 3 períodos por volta dos 25,91, mais uma região ali de fundo anterior em torno dos R$ 26,17. Então, de 25,90 a 26,20 fica ali uma zona de resistência para a Petro. Então, vai ser importante que ela ganhe algum movimento maior forte para cima. Se perder a mínima ascendente aí que ela venha fazer nos próximos pregões, ou seja, a partir lá da sexta-feira, principalmente, né, a gente considerando 30 primeiro, e aí sexta-feira você mudaria o stop, ficaria abaixo da mínima da quinta-feira o stop dessa operação, a evolução dele saindo ali dos 24,35 para a mínima da quinta-feira, a partir do pregão justamente de sexta-feira. Seguindo aqui para falar, só para ressaltar que aqui, ó, a gente teve esses 3 candles de baixa no semanal. E na minha leitura a gente está tendo 3 candles de correção dessa queda. Então, olhando para o gráfico semanal,
não esperaria algo tão longo para cima dessa tendência nova de alta da Petro, sendo mais otimista naquela projeção que eu fiz do gráfico diário aqui do fundo duplo. Então teria que haver aí alguns sinais extras aí de força por parte da PTR4, por parte dos compradores, ou seja, retorno para cima de um patamar de R$ 25,70 a R$ 26,20, que é R$ 26,90, R$ 26,20, R$ 25,90, R$ 26,20 que eu comentei do gráfico semanal, no diário dos R$ 25,70 que já bateu no pregão de hoje. Então, desafio importante na Petro, nessa faixa de preço. Abriria compra já aqui nesse ponto? Não faria essa entrada por os motivos que eu acabei de mencionar aqui, de zona de resistência muito próxima e como se estivéssemos no terceiro candle do movimento de correção da forte queda do gráfico semanal. Seguindo para falar aqui de... deixa eu dar uma olhada no gráfico de 2 dias da Petro. Fica até no gráfico de 2 dias, fica até mais fácil de entender que parou por aqui. Aqui só teve um gap de baixa, volta aqui para cima e que pode fazer algo assim após testar a zona de resistência do fundo anterior. Então ficar atento aí nessa zona de resistência que a Petro está. Vale 3, dia forte de alta, anulou. Opa, deixa eu só voltar aqui, pronto. Anulou o topo descendente, anulou, reverteu aqui, rompeu tudo para cima, logo gerou expectativa de alta. Por quê? Porque ela retoma a tendência de alta, ela gerou ali a mudança da tendência indefinida para uma retomada da tendência de alta quando ela rompe a máxima da tendência de alta anterior, o ponto mais alto da tendência de alta anterior. Então ela já retoma essa tendência de alta, gerando até um pivôzinho de alta aqui no gráfico diário, quando ela rompe aqui. Para quem abriu compra em cima de Vale 3, tem como já colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, R$ 82,59. Seria o ponto de stop para quem está comprado no ativo. Então permanece aí comprado, aguardando pelo menos mais 2 pregões para fazer qualquer mudança de stop de uma posição comprada no swing trade. Quem está aberto compra pelo gráfico semanal pode deixar o stop abaixo da mínima dessa semana em R$ 79,49. Seguindo aqui para falar de ELET3. ELET3 gerou a saída da nossa posição de venda, que a gente vendeu aqui quando veio aqui para baixo, na expectativa de que tivesse algo para baixo, ela foi lá e voltou aqui para cima. Novamente ela reverteu um sinal de topo no gráfico diário. Primeiro aqui, a gente tinha feito a venda, gerou stop aqui. Aqui de novo a gente voltou a fazer a venda e ela de novo volta a romper aqui para cima. Então essa operação da ELET3, colocando aqui para vocês na tela o resultado dela, foi uma perda de 3,72%. Isso proporcionou uma redução de 0,5% do capital total, essa operação da ELET3. Seguindo para comentar as demais operações. Primeira recomendação que a gente fez aqui de compra em CSNA3, nessa reversão de topo. Recomendação de compra em cima desse papel já foi devidamente executada na última hora de pregão, na expectativa que ela possa ter algo maior para cima. Stop já posicionado. Objetivo, relação risco-retorno, tudo isso dentro do aplicativo aqui DV Invest, que você pode aproveitar, está acabando o último dia do período de Black Friday do aplicativo DV Invest, e lembrando das carteiras que vão ser disponibilizadas no próximo pregão. Depois disso aqui da CSNA3, que é uma operação a favor de uma tendência que também ela retoma a tendência de alta quando ela romper não só esse topo como esse aqui, então a expectativa é que ela possa ganhar uma força maior que para cima. E olhando para a resistência no gráfico semanal também, depois que ela reverteu o topo anterior que foi gerado, e se sustentando em cima do suporte, ela gera uma expectativa maior de alta em busca dos R$ 15,38. Essa expectativa por essa sinalização do pregão de hoje. Depois disso, eu vou falar também ainda nessa análise de fechamento da Uzi Minas, Uzi 5. Próximo ativo a ser comentado, ativo que a gente está com posição comprada, Sabesp. A gente fez aí um reposicionamento de stop, está lá dentro do aplicativo reposicionamento de stop. Nós seguimos comprada, ela fechou hoje com queda de 0,55%, nenhuma mudança por enquanto. Depois disso VBBR3, deixa eu só confirmar aqui. Só dar uma confirmada aqui rapidamente. Isso, tem a mudança sim da Sabesp, tá? Então o stop foi reposicionado em Sabesp. Depois disso, VBBR3. A gente está também numa posição de venda, já com stop de proteção de lucro nessa operação. Então, e foi reposicionado, tá, o stop. Então, para quem está posicionado no papel, acompanhe lá dentro do aplicativo que foi já comentado qual o ponto de stop dessa operação
nessa ação. Qualquer nova mudança você vai receber a notificação aí no seu celular e você pode acessar também aí as informações das operações através de app.dvinvest.com.br. O próximo ativo a ser falado vai ser a de JBSS3. JBSS3, seguimos na ponta vendedora. Também teve mudança para esse pregão do stop da operação, mas não é no stop de proteção de lucro. Já traz a chance de trabalhar com stop de proteção de lucro na JBSS3. Depois do pregão aqui de hoje, ou seja, candle forte aqui para baixo, queda de 1,27%, segue o papel bem alinhado para baixo. Vamos ver se ela caminha aí para buscar o objetivo da nossa venda, que está mais para baixo. MGLU3, Magazine Luiza, teve um pregão aí de alta, teve lá embaixo, depois voltou para alta, superou mais pregão anterior, candle de indefinição, alta de 1,2%, ainda para baixo da média, a gente está tentando pegar no movimento de queda. Seguimos aí posicionado, qualquer mudança de stop, falaremos aí, enviaremos qualquer mudança que venha a ser feita no seu aplicativo, no seu celular, seja ele Apple ou Android, você vai receber essa informação. Então seguimos também posicionado também a favor da tendência de baixa numa venda em cima de Magazine Luiza. STBP3, fizemos também a venda, essa aqui ficou até próxima, né, de bater ali no objetivo, no stop. Então parou ali em cima da média, vamos ver como é que ela se comporta aí no próximo pregão, mas seguimos sem nenhuma mudança de stop ainda nessa operação. Seguimos na ponta vendedora. O NIP6 gerou um candle bem forte para cima. Depois daqui de ter gerado um topo descendente, caiu forte a favor da tendência, gera ali teste da região de fundo anterior. Teste da região de fundo anterior, bate lá, gera sinal de baixa. Opa, parou aqui, não conseguiu dar sequência, não conseguiu gerar mais um pivô de baixa a favor da tendência. Pelo contrário, gerou foi um fundo, gerando um sinal negativo aí para a nossa posição de venda em cima desse papel, mas por enquanto ainda não tem alteração. Se tiver qualquer alteração, falaremos aí no próximo pregão. Alpa 4, também seguimos na ponta vendedora. Aqui, ó, sinalização de baixa. O que era para ser um candle de baixa, tirou um candle de alta, assim como o Ibovespa. Também ainda não temos uma mudança no stop da operação. Qualquer mudança você vai receber no aplicativo DV Invest. Então, mais uma posição que a gente está aí na ponta vendedora. E por último aqui a LSCO3, mais um ativo também que fez algo parecido, né? Girou sinal de baixa, bateu ali na média, girou sinal de baixa a favor da tendência, mas o pregão de hoje subiu aí 3,11% contra a nossa posição de venda. Então, aguardando aí o desenrolar dessa posição até o seu fechamento. BBDC4, aí agora pegando os ativos que vocês solicitaram. A ação não perdeu aqui os 15,21, bateu exatamente nos 15,21, então quem está com stop ali nos 15,20, 15,19 continua posicionado aí no papel. Gerou mais um sinalzinho de fundo em cima do suporte, mas ainda travado, né? Se a gente olhar aqui, está basicamente andando de lado. Para quem está comprado, mantenha aí o stop nos 15,19, está tudo certo. Aguarda mais uns 2 pregões para fazer qualquer mudança do stop dessa operação aí, quem está comprado no swing trade em cima de BBDC4. Use Minas, pregão de hoje, alta forte de 6,04%. E agora, hein? Olha os Minas, que beleza, hein? Que gráfico é esse, hein? Mas olhando para o gráfico semanal, tentativa de subida fraca, bate ali no semanal, bate na média, já gera sinal de baixa, mas não está ganhando força para baixo. Lembrando, onde é que é o ponto mais interessante da gente buscar operações de compra na Uzi Minas? Acima dessa região aqui, desde a média que está em 7,91, a região ali por volta dos R$ 8,05, fundo anterior. Então, acima desse patamar, igual aconteceu com a CCNA3, que eu abri a compra no papel, foi justamente já acima de uma zona de resistência do gráfico semanal. Já ela funcionando com patamar de suporte, que não é o caso da Uzi Minas. Uzi Minas, se qualquer compra aqui no papel, é muito mais pela região de suporte que ela se encontra do gráfico semanal. E olha só, muito indefinida ainda a tendência desse papel. Traz realmente uma tendência de alta, um viés de alta, se romper tudo aqui para cima, principalmente os 8,15. Desculpa. Semin 3, também aí do setor, a gente pode ver, ó, reversão de topo descendente. Reversão de topo descendente, assim como fez CSNA3, né? Então o papel está apontando mais para cima. Para quem está comprado ou abriu compra, tem a possibilidade de abrir compra, botar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, pegar e tentar pegar 1,5 vezes o tamanho do stop dessa operação na Semin 3, que basicamente aqui, quando ela faz isso aqui, ela dá uma retomada ali na tendência de alta dela. Semanal, inclusive, ó, gerou um grande candle de alta. Olha o que eu estou falando lá da Uzi Minas, ó.
Semanal voltando para cima de nível de resistência, e agora essa zona de resistência funcionando como patamar de suporte, já gerando sinal de alta pelo gráfico diário. Então fica muito mais para abrir a operação de compra neste ativo. Depois disso, vou falar de VEG3, que segue aqui dentro de uma tendênciazinha de baixa, mais fraquinha aqui, ó, mais fraca, mas está dentro de uma tendência de baixa, semanal corrigindo mais fraquinho. Quanto mais próximo for da média móvel de 13 períodos, mais interessante para uma compra de position trade de fundo ascendente lá pelo gráfico semanal. Para voltar a pensar em operação de compra mais acima da média móvel de 13 períodos e preferencialmente acima do patamar de R$ 38,90 a R$ 39,00. Então acima desse nível de preço aqui fica mais interessante para abrir a operação de compra de swing trade em VEG3. Quem está, por exemplo, dentro de uma venda, tem a opção de trabalhar depois desses 3 candles aqui, com stop acima da máxima do pregão de hoje em R$ 38,51. Ciel 3, ação que gerou um candle de indefinição, mas como é que está a Ciel 3 em termos de gráfico aqui, ó? Se olha para os movimentos da Ciel 3, basicamente nós temos uma tendência de baixa. Olhando para o gráfico semanal, reverteu ali um fundo e botou aqui, perdeu essa mínima, então o caminho mais provável ainda é para baixo. Olhando até para um gráfico mensal, olha o candle de força nesse mês aqui, no ativo. Isso traz a chance de quê? De poder ter uma correção desse longo movimento subida. O movimento foi bem longo, então traz a chance de ou ter um movimento mais travado, aqui um movimento mais lateral no mensal, ou mesmo um movimento mais para baixo, caminhando ali para a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, por enquanto, dentro desse contexto que eu acabei de mencionar de Cielo, eu vejo um cenário mais arriscado para qualquer tipo de operação de compra no momento em cima desse papel. Qualquer compra que venha a ser feita pensando num prazo maior, eu botaria pouco capital nesse momento, porque não tem nenhum sinal ainda mais bem definido no gráfico semanal. Diário também não tem sinal de força por parte dos compradores, e o mensal está gerando um baita topo ali, um candle muito forte de baixa que cria uma expectativa da gente poder ter algo mais para baixo em termos de preço aí desse papel. Seguindo então, na verdade essa aqui é a última ação. Então se essa análise de fechamento do pregão foi útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais por seguir aqui nosso trabalho, por prestigiar o nosso trabalho, não só meu, como do Kaique Stein, do Lucas Moraes aí dentro da nossa sala ao vivo, também Radar do Mercado todos os dias. Agradecemos demais e lembrando, ativo que você quer que seja avaliado na próxima análise de fechamento, comenta aí para a gente poder listar e verificar quais ativos que a gente consegue colocar para a próxima análise de fechamento do pregão. Muito obrigado por prestigiar mais uma vez o nosso trabalho, por também colaborar aí com as sugestões, e vamos juntos até o próximo pregão.